orgulhoso de ver a maioria tentando fazer as tarefas. Eu sempre aviso que não importa o resultado, importa é a tentativa. Só que às vezes fica difícil de eu acreditar que tu tentou quando tu não faz nada ou quando tu assinala uma letra. Isso é o pior. Quando tu pega e assinala uma letra qualquer sem justificativa nenhuma e ainda me fala, não entendi. Fiz, mas não entendi. A letra é aquela. Hã? Tá entendendo? Isso me causa uma sensação de, pô, o cara tá querendo me enrolar. E eu fico alerta para essa pessoa na próxima vez. Então assim, ó, é melhor tu falar não fiz do que tu choramingar uma meia tarefa ou uma tarefa e perder o crédito, cara. Pô, essa pessoa ela é trapaceira, vou ficar ligado nela. Tá entendendo? Então toma cuidado com isso. A maioria de vocês está sendo honesto. Eu estou falando isso para meia dúzia de gato pingado, que ainda acha que, pô, tô há 10 anos dando aula, cara. Tu acha que só de olhar pro caderno do cara eu sei se ele tentou de verdade ou não? Né? Isso fica nítido, tá bom? E eu quero o teu bem, não te esquece. Vocês, na grande maioria, estão de parabéns e eu estou orgulhoso. Antes de corrigir a tarefinha, deixa eu fazer uma revisão. O Galileu é foda, cara. Usando o coração como relógio, analisando a natureza em volta dele, ele criou a ideia de velocidade. Só que a coisa foi ficando mais moderna e hoje em dia, então, a gente tem mais de um tipo de velocidade que a gente fala. A gente fala hoje em dia em velocidade média escalar. E velocidade escalar média, é bem isso mesmo. Velocidade escalar média. Ah, não, mais uma. Velocidade instantânea também é legal. Fica tranquilo que para a tua tarefa isso não vai mudar em nada, tá? O importante é aquela noção que eu te dei de velocidade. Eu agora estou refinando um pouco mais o que a gente estava discutindo. Instantânea. Pessoal, quando a gente fala em velocidade, vem na tua cabeça uma grandeza física escalar ou vetorial? Vamos relembrar então o que são grandezas físicas escalares e vetoriais. Primeiro, grandeza física é tudo aquilo que podemos medir. Se dá para medir, é uma grandeza física. Tamanho, volume, luminosidade, área, velocidade, aceleração, força, corrente elétrica, voltagem, massa, Jezebel, tanta coisa que dá até medo. Grandezas físicas escalares são aquelas que ficam compreendidas com quantas informações? Duas. Módulo e unidade. Número e letrinha para representar do que eu estou falando. Se eu falo 10 litros, não fica claro? 10 quilômetros. 5 segundos. Acabou. Não faz sentido falar 5 segundos na horizontal, da direita para a esquerda. Os segundos não correm naquela direção. Tudo bem? Agora tem coisas que tu fala essas duas grandezas e não é o suficiente. Por exemplo, vou arremessar o giz com 10 metros por segundo. Tu sabe para onde ele vai? Então é por isso que precisa de mais informação. Vou arremessar nessa linha imaginária. Já sabes para onde? Ainda não. Da direita para a esquerda nessa linha aí, tu já sabe para onde é que o giz vai. As coisas que tu precisa perguntar, para onde? Essas são vetoriais. Se não faz sentido perguntar para onde, a grandeza é escalar. Se faz sentido perguntar para onde, a grandeza é velocidade. Faz sentido perguntar para onde? Acabei de falar da velocidade na tua frente, falei que tinha que ser para lá para tu entender. Aí eu fico preocupado. Eu acabei de te explicar, te perguntei e tu errou. Imagina daqui a uma semana na prova. Tu viu como o cérebro humano, apesar de poderoso, ele falha muito? Vamos de novo. Vou arremessar esse giz com 10 metros por segundo. O senhor não tem giz? Tá bom, cara, eu pego um giz. Aqui. Faz sentido perguntar para onde eu vou arremessar? Claro que faz. Arremessar nela ou nele é diferente. Então, cuidado, galera. Velocidade é uma grandeza vetorial. Sabe por que vocês estão falando de escalar? Porque está aqui escrito no quadro, ó. Mas eu perguntei só de velocidade. Eu falei a palavra velocidade. Se falar velocidade no vestibular, vocês têm que falar que é uma grandeza vetorial. Porque eu tenho que falar a linha onde ela vai atuar. Eu tenho que falar para onde ela está indo. Senão tu não sabe. Agora, faz sentido eu falar 5 litros para lá? Como assim 5 litros para lá? 5 litros é 5 litros. Não faz sentido dizer que é 5 litros na horizontal da esquerda para a direita. A mesma história das calorias, lembra? Pede
um sanduíche e fala, olha, eu quero aqui a caloria, para engordar só aqui, depois eu vou fazer uma lipoaspiração nesse pneuzinho aqui. Não faz sentido, energia não é uma grandeza vetorial, energia é uma grandeza escalar, tá? Então, galerinha, olha só, quando ele fala velocidade média, é uma grandeza vetorial. E quando nós tratamos de grandezas vetoriais, a gente, para lembrar que estamos falando de vetor, lembra do vetor, a setinha? A gente bota uma setinha em cima, ó. A gente bota uma setinha em cima para lembrar o cara, ó, é um vetor isso aí, hein, amigo? Velocidade média. O que é esse cara aqui de cima? É o vetor chamado deslocamento. Sabe como é que se mede o deslocamento de um corpo, gente? É a linha reta da onde ele saiu até onde ele chegou. É isso. Olha que simples a ideia. O cara saiu daqui, foi, passeou, parou aqui. O vetor de deslocamento dele é a linha reta que sai da onde ele saiu e chega aonde ele chegou. Esse é o vetor deslocamento. Mas aí olha só que coisa perigosa. Eu fui, andei 100 quilômetros, voltei, mais 100 quilômetros. Tudo isso em 4 horas, eu estava de carro, fica tranquilo. 4 horas. Qual foi meu deslocamento se eu fui 100 e voltei 100? Zero. Zero dividido para 4? Zero. Faz sentido prático na tua vida dizer que eu que fui e voltei, estou com velocidade zero? É esquisito, porra, professor, tu foi e voltou, tua velocidade é zero. Não ficou parado? Que história é essa? Então tu vê, o conceito de velocidade moderno da engenharia, da física, ele no dia a dia às vezes fica feio, não fica bonito. Por isso que os cientistas criaram outra ideia, a ideia de velocidade escalar média. Essa ideia de velocidade escalar média a gente usa aqui no lugar do ΔD, não o vetor velocidade, não o vetor deslocamento, mas sim a distância percorrida pelo cara. Vamos fazer a conta para aquela minha situação? Quanto que eu tinha ido mesmo? E voltado? Quanto que eu percorri? Eu percorri 200 km, já que foi em 4 horas, 200 dividido para 4. Parabéns, 20 dividido para 4 é 5, boto 0. 50 km por hora. Faz ou não faz mais sentido eu ter ido mais ou menos e voltado a 50 km por hora? Tá? Então tu vê. Velocidade é vetorial. Mas, como no dia a dia, às vezes nós temos que ignorar esse caráter vetorial da velocidade, a gente usa no lugar de deslocamento, distância percorrida. E para tu não te esquecer que esse tipo de velocidade é uma velocidade especial, diferente, aí a gente chama de velocidade escalar média. Aí no nome dela está gritando, ó, eu sou escalar, ou seja, dane-se a direção, o sentido. Cadê o vetor? Acabou, não tem mais vetor, certo? Então isso aqui já é mais uma ideia que a gente usa no dia a dia, né? Quando o cara vai fazer um lançamento de um foguete, ele quer saber o vetor, a velocidade do foguete a cada momento, a cada segundo. Aliás, a cada segundo, se eu quero saber a velocidade de um móvel a cada momento, aí já não é velocidade média, é velocidade instantânea. Aquela velocidade do velocímetro do carro do teu pai, tu acha que é a velocidade média ou é instantânea? É, né? Vai estar em 0, vai para 100, vai para 90, 80, 30, engarrafamento, que merda, 40. E ao todo, depois que tu pegar a distância que tu andou e dividir pelo tempo, vai dar lá 40 km por hora de velocidade média. Quer dizer que ficou sempre a 40? Não, então realmente a do velocímetro do carro do teu pai é velocidade instantânea. Mas se velocidade é distância sobre o tempo, o que é velocidade instantânea, meu Deus? Como é que se calcula essa maldita velocidade instantânea? Aqui tu precisa ter uma ideia mais refinada de matemática, uma ideia que teoricamente tu só aprenderia na faculdade, a ideia de limite. A gente escreveria assim, ó, que nem na faculdade, que bonito. Limite com ΔT tendendo a 0 de ΔD sobre ΔT. Credo, ficou bonito. É assim que se lê isso, ó. Limite com ΔT tendendo a 0. ΔD dividido por ΔT. Como assim, professor? Amigo, olha só. Legal, legal. A moça percebeu que a apostila trabalha um pouco diferente do que eu trabalho.
As letras que eu uso aqui no quadro são todas as letras relacionadas à Universidade Federal de Santa Catarina. Opa, desculpa, querida. Escapou. As letras que eu uso aqui na sala de aula é da Universidade Federal de Santa Catarina. E na UFSC eles não usam S, eles usam D. Certo? Bem observado, garoto. Então a apostila de você está usando S no lugar de D. S de space. Certo? Eu, como sou tupiniquim, prefiro D de distância mesmo. Tá? Mas, ó, bem lembrado, muitos livros por aí usam X também. Então tu pode encontrar aí nos livros ou na internet ou onde tu for estudar, delta X sobre delta T, ou ainda delta S sobre delta T. E se tu quiser usar outra coisa, tu pode. É muito particular isso. Certo? O que importa é o conceito, a ideia, né? Calcular a velocidade de um corpo é distância dividido pelo tempo, e isso é nosso dia a dia, que é o mais importante. Bem observado, gostei. Voltando aqui. O cara tá com um carro, freou, acelerou, engarrafou, desengarrafou, acelerou mais, freou mais. Como é que será que calcula a velocidade do cara a cada momento, usando aquela ideia de velocidade? Eu tenho que pegar a distância que ele andou e dividir pelo... Mas se eu quero fazer isso num espaço muito curto de tempo, eu tenho que medir um tempo bem pequenininho, certo? Imagina que eu pudesse pegar em 1 segundo, medir o quanto o carro andou em 1 segundo e dividir pelo tempo, que é 1 segundo. Então nessa hora eu vou estar calculando a velocidade naquele maldito segundo. Só que hoje, com os computadores modernos, tu já viu Fórmula 1 uma vez na vida pelo menos, né? Tu viu como é que eles medem o tempo lá na Fórmula 1? Em milésimo de segundo. Eles pegam um segundo e dividem em 1000. Os carros são tão rápidos, cara, que 1 segundo é uma eternidade para um carro desse. Então tem que medir a milésima parte do segundo. Ah, professor, mas o meu voo lá tem um Fusca 68 que já mede velocidade e não tem computador nenhum dentro daquele carro. É verdade, é que aí é um velocímetro instantâneo mecânico, né? Aquele velocímetro está conectado à roda e ele mecanicamente, à medida que a roda gira, ele mecanicamente estima qual é a velocidade do carro, certo? Mas o teu celular, pelo GPS, não, ele calcula a cada milésimo de segundo a tua velocidade e diz, né, no teu celular ali qual é a velocidade que tu tá, se ele já tem um acelerômetro ou algo desse tipo. O que eu quero te dizer é que para calcular a velocidade instantânea, isso não pode mexer no cabelo dos amigos durante a minha aula. Desculpa, querida, tira a mãozinha, porque para ela ficar gostoso, ela vai desaproveitar a aula, tá bom? Se tu não quiser curtir a aula, tu pode sair, tá bom, meu amor? Desculpa te incomodar, tá? Como o professor Otávio é um filho da puta, né, cara? Tu vê, não deixa os alunos ficar fazendo carinho uns nos outros na aula. Eu sou medíocre. Me perdoa, querida. Galerinha, voltando então. Calcular a velocidade instantânea é ridículo. Tu pega a distância e divide pelo tempo, só que é num tempo quase instantâneo, num tempo muito curto. Matematicamente se escreve assim, ó. Limite com delta t tendendo a 0. Só isso. Eu te confesso que na tua idade, quando me falaram isso, eu não entendi. Eu não tinha cérebro para entender ainda. Eu ficava, como assim um tempo pequeno? Eu não consigo nem entender como é que eu demorei tanto para entender. Imagina que pudesse filmar com a super câmera o movimento de um carro e me disse lá quanto que ele andou em 1 milésimo de segundo. Divide por esse 1 milésimo de segundo, tu vai ter a velocidade dele naquele maldito instante. Certo? Com a super câmera fica mais fácil entender o que é a velocidade instantânea. Quem é que já viu o programa da super câmera? É legal. Cara, é inacreditável. A primeira vez que tu vê, né, tu acha que a tua realidade é uma coisa e ela é completamente outra. Tem uma outra câmera muito anterior à super câmera, por exemplo, que ela filma as coisas microscópicas do ar, uma câmera japonesa. Tu não imagina o que está acontecendo à medida que eu falo aqui. Claro que às vezes eu dou uma babadinha aqui, ó, a galera aqui da frente, né, ela ganha o conhecimento do professor por osmose, certo? A baba vem com conhecimento, o cara vai adquirindo esse conhecimento. A galera da frente sempre aprende mais que a galera de trás, isso é estatístico. Eu acredito que seja baba. De qualquer maneira, não fiquem chateados aí no fundo não, porque se tu pudesse filmar o que está acontecendo aqui à medida que eu falo, um vapor, gotículas e mais perdigotos saindo da minha boca, vão se espalhando pela sala toda. É bizarro, é assustador. Aliás, né, cara, às vezes a galera se esquece de que ela está envolta em ácaros agora, se alimentando das células mortas da tua pele, né, cara? Tem uma fauna vivendo na tua pele agora, às vezes a gente é tão ignorante que a gente não lembra disso. E calma, isso não é nojento. Eles vendem essa ideia de que o mundo é sujo e a natureza é nojenta pra gente comprar mais desinfetante. Só isso. Tá beleza? Isso é idiotice. Tu pegar um desinfetante que mata 99% dos germes e passar na tua casa é ruim. Faz mal pra tua família. O ideal é lavar as coisas com sabão e água. É assim que as coisas ficam bem limpas. E é bom que tenha bactérias nas coisas, porque 99% das bactérias são boas.
É só um pouquinho das bactérias que são ruins. Então não tem por que tu desinfetar tudo, né? Lavar as mãos com água e sabão antes das alimentações já resolve 90% das doenças que tu pega. A maioria das vezes que tu te gripa é porque tu encostou em alguém gripado e depois botou a mão na boca sem perceber. Uma coisa infantil. Então lavar as mãos é o suficiente para se livrar desse mundo que alguns, depois de conhecer, né, acham que é nojento, mas não é. Esses ácaros que vivem em nossa pele faz bem pra gente, não faz mal. Tá? Então calma, não é? O mundo não é tão asqueroso assim como eles tentam vender pra gente. Mas já viu a propaganda do desinfetante, né? E do sabão, né? Mata 99% dos germes. Para com isso, cara. Não precisa matar 99% dos germes, é só lavar a mão direito, cara. Tá? Galerinha, ó, agora que a gente revisou o conceito de velocidade e muito mais, né? Vamos corrigir a tarefinha. Ó, agora tu pode relaxar, faz um carinhozinho no amigo, pá, show de bola. Ô, Mel. Belo dia para aprender física, belo dia.